Senhor presidente. Acolho todos eles. Senhor presidente, eu queria só... Aos oradores que estão pretendendo inscrição, que nós está em discussão, está em curso a votação do requerimento com os devidos encaminhamentos. Vamos ouvir os encaminhamentos. Senhor Só presidente, estão faltando dois pela oradores. ordem, eu queria fazer uma... Vamos ouvir, presidente. Segue a ordem, presidente. Siga a ordem, presidente. Com a palavra o senador Randolfo Rodrigues para o encaminhamento, representando o bloco parlamentar do socialismo democrático, de socialismo e democracia. Obrigado, presidente. Presidente, primeiramente, nós temos aqui, eu acho que é importante destacar, eu tenho estado nessa comissão com outros colegas, como com o senador Crivella, nos últimos 4 anos, na última legislatura. Nós já sabatinamos nessa comissão 4 hoje ministros do Supremo Tribunal Federal: Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Luiz Roberto Barroso. Eu avalio, senhor presidente, que desde da legislatura passada até aqui, nós temos avançado no processo de sabatina. Da primeira sabatina aqui, do ministro Fux, até agora. E temos avançado, inclusive, com a contribuição dos 2 ex-presidentes desta comissão, o senador Eunício e, em seguida, o senador Vital. A primeira sabatina, a sabatina do ministro Fux, eu lembro que chegou a ser suscitada uma questão de ordem naquele momento por mim e pelo senador Tax sobre qual seria o momento da votação. O senador Eunício, então presidente da CCJ, fez a correção de rumo naquela oportunidade e colocou em uma sessão a leitura do relatório e na outra a sabatina, a arguição e só em seguida a votação. Então nós temos melhorado. E eu acho que temos que avançar mais ainda. Concordo com o que destacou aqui o senador Aécio. Este ato não pode ser, per si, somente um ato formal. Não pode ser cumprir tabela, o papel republicano do Senado Federal. Temos que melhorar o regimento e as metodologias de sabatina, não só do ministro Supremo, mas das atribuições do Senado Federal de sabatinar os demais ministros de cortes superiores e também embaixadores. Agora, senhor presidente, a Constituição e o regimento são claros em relação a esse tema. A Constituição diz que compete ao Senado aprovar previamente por voto secreto após a arguição pública. E aqui a Casa organizou sua arguição pública. É por isso que após a leitura do relatório do senador Álvaro Dias, vai estar disponível para qualquer cidadão, para quem quiser, o portal do Senado para levantar arguições para o nosso sabatinado. O regimento, tomando a cautela devida disso, estabeleceu claramente o prazo que deve ter da leitura do relatório e, em seguida, a sabatina, a arguição e votação do indicado. Ora, senhor presidente, não tem hora para a sabatina começar. Aliás, tem até hora para a sabatina começar, mas não tem hora para a sabatina acabar. Não tem problema. Nós já ficamos aqui 5, 6 horas de sabatina. Não há problema ficar 7, 8, 10 horas de sabatina. Mas já está marcada. De forma que, com a devida venha, o requerimento nesse sentido passa a ter, não tem outro termo, caráter protelatório. E que as questões de fato, senhor presidente, as questões fáticas impedem que nós adiemos essa questão. Veja, é clamor público as reclamações dos ministros do STF sobre 9 meses ainda estar vaga uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. É clamor público. Nós temos visto os ministros reclamando disso, o presidente da Suprema Corte reclamando isso. Ora, se criticamos a presidente por isso, não vamos nós, o Senado, trazer para o nosso colo o mesmo problema. Seria algo sem sentido. Seria algo sem sentido, algo contrário ao que o bom senso reclama. Nós teremos semana que vem, vamos trazer semana que vem o candidato a ministro do Supremo Tribunal, façamos aqui a sabatina. Eu até sugiro ao relator, eu tenho certeza que ele já fará isso, junto com o presidente, que solicitem a manifestação
das duas autoridades citadas pelo senador Ronaldo Caiado, o Procurador-Geral de Justiça ou Procurador do Estado do Paraná e o presidente da OAB, sobre o currículo do indicado ao Supremo Tribunal Federal. Peçamos dele as manifestações para serem introduzidas e anexadas ao relatório. De forma, senhor presidente, que, conforme estabelece a Constituição, o próprio regimento dessa Casa, e por questões fáticas, nós não temos por que adiar essa matéria. Portanto, eu encaminho o voto contrário ao requerimento. Em continuação, com a palavra o senador Marcelo Crivella. Muito obrigado, presidente. Pelo bloco parlamentar União e Força. Pensei que essa hora nunca ia chegar, presidente. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu vou encaminhar o voto contrário, mas com aplauso à diligência dos meus companheiros, que tiveram o cuidado de levantar vamos dizer assim, alguma coisa que pudesse macular a moral do nosso candidato. Nós aqui estamos para discutir duas coisas: notório saber jurídico e ilibada reputação. Ela ficaria manchada. Seria intransponível se nós tivéssemos um procurador de Estado advogando e isso fosse proibido. Ocorre que o nosso relator, e nós temos que aplaudir, o senador Álvaro Dias, ele também foi diligente. E ele procurou com seus assessores os esclarecimentos que a todos nos angustiavam. Me angustiou, porque eu tenho apreço, admiração e respeito pelo candidato, com o qual já tive diversas vezes. Já vi na internet diversos questionamentos sobre ele. E encaminhei ao relator ontem uma conversa falando sobre o site, um dos sites mais acessados do nosso país, que é o do Reinaldo Azevedo, da revista Veja, com o qual, inclusive, tivemos um debate e ele publicou a minha réplica. De tal maneira que, senhor presidente, nesse momento, acho que nós vamos, lido o relatório, como disse o Randolfo, temos um prazo para ouvirmos todas as ressonâncias, todos os ecos da sociedade, e aí viremos para a sabatina preparados para arguir o nosso candidato. Lembro aqui aos meus companheiros de que a sabatina não é um convescote. Não, a do Toffoli foram 9 horas que nós ficamos aqui exaustiva, mas não entendemos. A do ministro Joaquim Barbosa, houve até certas descortesias de parte do senador Demóstenes, mas que foi veemente e trouxe uma pilha de papéis, horas e horas e horas e horas e horas. A sabatina é algo realmente longo. Então, dada essas explicações, peço data vênia a esses diligentes companheiros que ilustraram muito essa sessão, abrilhantaram muito essa sessão, mas eu vou encaminhar, senhor presidente, o voto contrário. E gostaria também que fosse garantida a palavra ao senador Blário, que também é do meu bloco, eu falei só 2 minutos, presidente, se ele pudesse completar os 5, ficaria agradecido. Isso que é um bloco democrático. Terminado. Esse é um bloco democrático. O encaminhamento em votação à matéria. Presidente, os senadores, pela ordem, os senadores que aprovam ou encaminhamento? Presta atenção, não tem mais encaminhamento. Era encaminhamento ou discussão? Não existe mais encaminhamento. Vossa Excelência, inclusive, já fez pelo seu bloco. Eu não fiz. Quem fez foi o senador Randolfo. Os senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer como se encontram. Rejeitado o requerimento. Senhor presidente, eu requeiro vista... Gostaria que Vossa Excelência registrasse o voto do PSDB favorável ao requerimento do senador Caiado. Feito o registro. Senhor presidente, vista coletiva, senhor presidente. Eu acho que... Em sequência... Vista coletiva, senhor presidente. Senhor presidente, só para ordem, informar os senhores senadores e a sociedade brasileira que esse relatório já está no site do Senado desde a sexta-feira passada. Desde sexta-feira. Pela ordem, portanto, as indagações que chegarem serão submetidas ao relator. Presidente, pela ordem, não havendo presidente. mais quem queira discutir, aliás, não é o caso, porque só se permite o encaminhamento pela maioria. Voltamos agora à reunião.
esta presidência concede vista coletiva automaticamente. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, pela ordem, eu estou pedindo aqui, presidente. O processo de arguição do candidato e a votação. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, eu já estou pedindo e fui o primeiro aqui. Senador Blairo Maggi, obrigado. está aqui na frente. Presidente, já que eu não pude defender aí o meu ponto de vista antes, só para também deixar registrado aqui, essa questão que nós discutimos, já vencida, mas ela é de fato discutível, é muito discutível. O próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a questão da data da validade do concurso, mas não é uma coisa pacífica inteira. Então, os nossos colegas têm o direito de reclamar, mas nessa posição, nesse momento, o relatório já foi vencido. E também dizer que essa questão da advocacia pelos procuradores também é bastante confusa. Lá em 2003, só São Paulo, Acre, Rio Grande do Sul, o Paraná e Mato Grosso do Sul que não permitiam os advogados a fazerem esse trabalho. Hoje, já em 2015, lá no estado do Mato Grosso já é permitido de volta o procurador fazer a advocacia. Então, é uma coisa bastante conturbada que já foi vencida aqui a matéria, mas para deixar registrada de que o assunto levantado aqui pelos demais colegas faz sentido porque, de fato, é um assunto polêmico, mas vamos à sabatina. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.